Na aula passada, a gente viu sobre os movimentos, né, emancipacionistas e os movimentos de colonização da América Latina, do restante da América Latina. No caso, a América Espanhola, né? América de colonização espanhola. Ok. Na América de colonização espanhola, a gente sabe, a gente viu que as camadas sociais elas eram bem definidas. No caso, a gente tinha no topo os chapetones, que eram os descendentes de espanhóis, né, que vieram mesmo da Espanha para colonizar a América, né, o restante da América Latina, né, com exceção ao Brasil. E a gente tem aí, após os chapetones, a gente tem os crioulos, que são os descendentes de espanhóis nascidos já aqui na América, né? Já nascidos aqui na América espanhola. Os mestiços estão abaixo, né? Abaixo dos chapetones e crioulos estão os mestiços, que são a mistura, né? A mistura de negro com indígena. E aí nós também temos os negros e indígenas que estavam abaixo, marginalizados, na base aí da pirâmide. Ok. Nesse capítulo que a gente vai começar agora, que é na página 212, ele vai falar sobre essa atual situação desses descendentes, né, dos indígenas e desses descendentes dos negros aqui no continente americano, né? Sendo que no mundo nós temos mais de 8.000 comunidades, 8.000 nações indígenas. Sobrou muito pouco. No caso, na América Espanhola, só, por exemplo, no México, a população lá no século XV era de mais de 15 milhões de indígenas. E restou apenas cerca de 1 milhão, por causa de vários motivos, por causa do assassinato, né, do genocídio, né, que é assassinato de pessoas de etnias, e aí por causa desses assassinatos, por causa dessa transmissão de doenças, né, que os espanhóis trouxeram, como o caso da varíola, que era uma doença que os indígenas não tinham conhecimento, né, não tinham anticorpos suficientes para resistirem a essa doença. Ok, então aqui na página 212, 213 está falando sobre essa aculturação, né? A aculturação é o processo de eliminar, o processo de esquecimento da sua cultura. No caso aí os europeus chegaram, começaram a aculturar os indígenas, né? A lhes transmitir, a lhes passar a sua cultura para que eles pudessem deixar de praticar a cultura deles e praticassem a cultura dos espanhóis, né? Então houve esse processo de aculturação, a perda da cultura local, perda da cultura indígena ou negra. Tá. E o que o autor aqui do livro está chamando de selvageria e civilidade. Eu, particularmente, não gosto dessas palavras, porque a palavra selvageria e civilização, indica que um povo é imbecil, ignorante, e outro povo é superior. Sendo que para a genética, né, para a ciência, ninguém é superior a ninguém, né? Mas o livro ele usa essas palavras em correlação a essas minorias étnicas, né? Mesmo os indígenas sendo a maior parte da população na época, né, no século XV, eles ainda eram chamados de minorias étnicas. Todo mundo sabe que etnia é um povo com línguas, costumes e leis próprios. Então, quando se fala em minoria, não está se referindo exatamente à quantidade de pessoas. Por exemplo, mesmo as mulheres, vou dar o caso das mulheres aqui no Brasil. As mulheres, elas são a maioria da população, mas para os etnólogos, para os estudiosos, enfim, os cientistas culturais, cientistas políticos, as mulheres são chamadas de minoria política. Por que elas são chamadas de, aliás, minorias étnicas? Por que elas são chamadas de minorias étnicas? Porque as minorias étnicas são aquelas que, mesmo sendo a maioria da população, não têm participação política,
não tem participação cultural, né? Assim como um outro grupo dominante, que no caso são os homens, né? Os homens têm mais participação política, mais participação cultural, e as mulheres são chamadas e são tratadas como minorias étnicas. Ok, tá? Então o livro está falando que aí nessa mistura, né? Nessa mestiçagem, nesse sincretismo religioso, essa mistura de culturas, então, enfim, o índio seria aí o incivilizado, né? O indígena seria no contexto incivilizado, enquanto que o mestiço já seria civilizado. A mescla, a mistura entre os negros e os indígenas já seriam aí civilizados. Ah, como eu estou acabando de dizer, essas palavras são sem sentido, né? Você pega os indígenas que tomavam sempre banho, tinham muito costume de ser limpos, de estar sempre tomando banho e tal, e não eram doentes, não viviam doentes. E você pega os europeus que não tinham costume de tomar banho, vem de um clima totalmente frio, traz varíola, traz herpes, traz várias doenças, candidíase, várias DSTs, e aí transmite para os indígenas. Quem é o civilizado e quem é o incivilizado? Para os autores oficiais, o incivilizado é o indígena e o civilizado é o europeu. Mas, para mim, são culturas diferentes e devem ser respeitadas. Não se deve dizer você é bárbaro, você é selvagem, você é civilizado. Cada um no seu cada um. Né? Ok. Então, surge aqui o processo de eugenia. Tá? Porque com essa mestiçagem, com essa junção, com essa mistura, essa mescla de povos, surgiu também alguns europeus que pregavam, que solicitavam, que queriam que as pessoas elas entrassem nesse processo de eugenia. Eugenia quer dizer o processo de embranquecimento, né, de não se misturar, de não misturar as raças. Tá? Do europeu ele ser puro, europeu branco, não se mestiçar, não se misturar com raças negras, né? Com raça negra é ótimo, raça para cachorro, com pessoas negras, tá? Ok, olha só. Então, o branqueamento ou limpeza etnocultural. Por que essa preocupação dos europeus não quererem se misturar, não quererem se mestiçar? Porque existiam as haciendas, né? No capítulo passado a gente viu as haciendas, que eram o quê? Os latifúndios, né? Que são o quê? As grandes propriedades rurais. Né? Então, nessas grandes propriedades rurais, elas só podiam ficar nas mãos da elite, né? Principalmente da elite crioula, dos descendentes espanhóis que nasceram aqui na América Latina. Então, eles tinham esse objetivo: ó, você não vai se misturar, não vai se mestiçar, porque a herança diz que a terra só é para os brancos. Então, eles faziam de tudo para não se misturar, né? O que é altamente desumano, né? Por causa de um pedaço de terra, né? A pessoa deixa de viver sua vida ou de julgar as outras pessoas por causa disso. Nós estamos na semana da consciência negra e é um absurdo isso, né? Ok. E já havia também um incentivo à mestiçagem, mas no caso, o incentivo à mestiçagem seria aos mais pobres. Por quê? Porque os mais pobres eles tinham, né, o trabalho da mita, o trabalho da encomenda. Então, só os mais mestiçados, só os mais pobres é que trabalhariam nesses trabalhos mais pesados, nesses trabalhos mais forçados, nesses trabalhos mais, né, desumanos. Então, eles eram incentivados a se mestiçarem, a se misturarem, tá? Visando o enfraquecimento dessas identidades culturais, preservando a mão de obra. Ok. Aqui
na página 217, é muito interessante. Todo mundo sabe que principalmente os mexicanos, eles têm essas catrinas, né? Essas caveiras decoradas na Noite dos Mortos, né? Caso do o Halloween deles é diferente, né? Eles têm essa tradição do Dia dos Mortos no México, né? E essas, para quem não sabe, essas catrinas, elas são as homenagens, né? Aos pobres, aos que morriam em casa, os que morriam, aliás, os que morriam longe de casa, aos que eram submetidos a trabalhos forçados. Então essa historinha é muito interessante, né? Vai ver, você já utilizou e não sabe o que significava essas catrinas, essas caveiras mexicanas, tá? Ah, aqui está falando sobre o trabalho nas mitas, né? Que é o trabalho, os mitas encomenda o trabalho forçado, né? Trabalho forçado indígena. E, no caso, também trabalho de escravos africanos em algumas plantations, né? Como no sul dos Estados Unidos, nos engenhos de açúcar e nas plantações de fumo na região do Caribe. Como sempre, são muito escravizados, né? São muito escravizados. Aqui na página 218, 219, está falando sobre, apesar da coroa espanhola exigir a cristianização dos boçais, escravos trazidos da África, suas raízes religiosas se espalharam pelas Américas, sob diversos nomes como candomblé, né, santeria e voodoo. Por causa dessa resistência, né, eles tiveram que resistir a essa aculturação. E ele, ao invés de se aculturarem, de perderem a cultura deles, eles implementaram na cultura dos outros, né, essa mestiçagem, essa mistura da cultura deles com a cultura local. Foi o caso do Brasil, surge aí o candomblé, que é essa miscigenação, essa mistura, esse sincretismo religioso que vai misturar aí a religião católica e a religião africana, né? Ok. Surgimento dos Estados-nações a partir dos processos de independência na América Hispânica não mudou profundamente a situação dos escravos africanos. Em nenhum lugar, mesmo com a abolição da escravidão, os negros eles continuaram uma vida muito pobre porque eram livres, mas não tinham emprego. Muitos não queriam dar emprego para eles. Então eles se viram nessa situação livres e sem empregos, né? É muito interessante essa questão da independência do Haiti, que é um dos movimentos emancipacionistas, um dos movimentos de independência, muito parecidos com a Revolução Francesa, né? No caso, eles chamam até os mais pobres que lutaram, dá o mesmo nome para os mais pobres que lutaram na Revolução Francesa, que eram chamados de jacobinos, né? E aí lutaram muito pela sua independência até a conseguir a sua liberdade aí. E serviu muito muito de exemplo para o restante da América, tá? Então a independência do Haiti foi muito interessante, muito importante, tá? Agora, pessoal, peço que vocês façam essa atividade da página 220 até a página 225, tá? Tenha um bom dia, até a próxima, a gente se vê depois.